Foi então quando eu peguei aquele resultado do exame, abri e dizia reagente. Na hora que eu peguei o resultado do exame, eu estava saindo do laboratório, eu abri aquele envelope e a única coisa que eu consegui fazer foi ficar parado, lendo aquilo, tentando assimilar o que dizia ali dentro. Então eu me lembro que eu me encostei numa parede que tinha perto ali da saída e fiquei pensando assim, o que eu vou fazer agora com esse exame dizendo reagente para HIV. Mas eu acho que no fundo, eu não queria acreditar que aquilo fosse real. Então eu coloquei na minha cabeça, não. Eu vou chegar em casa, eu vou olhar na internet, eu vou pesquisar para saber o que realmente significava aquele reagente. Se significava que eu era soro positivo ou não. E foi o que eu fiz. Então eu saí de lá do laboratório. Vim correndo para minha casa, que fica praticamente uma quadra de distância do laboratório. Peguei o resultado e fui procurar na internet. E aí, é claro que eu confirmei aquilo que eu pensava. Reagente significa que eu fui reagente para o HIV, então, a partir daquele momento, eu descobri que a minha sorologia era soro positivo, HIV+. Na hora, a única coisa que eu consegui fazer foi ficar na frente do computador chorando. Eu me lembro que eu me apoiei em cima do teclado, da mesinha do computador, e não parava de chorar. Nisso, meu cunhado, que estava na minha casa, que viu eu entrando, ficou um pouco assustado, porque eu vi que eu estava um pouco nervoso, e entrou no quarto. E ele me perguntou, Léo, o que aconteceu? Por que tu tá assim, tal, tal? Aí eu peguei o meu exame e mostrei pra ele, falei assim, por isso que eu tô assim. Ele olhou e falou, não, mas isso aqui pode ser um erro e tal. Eu falei, não é um erro, não tem como dar erro duas vezes. O exame foi feito aqui em Uruguaiana, deu positivo. Foi mandado para Porto Alegre, deu positivo novamente. E então não tem como dar erro. Aí eu lembro que ele ficou um pouco assustado, mas ele tentou me deixar tranquilo. Nisso eu tava ali, não tinha o que fazer mais. Eu pensei, eu vou pra academia, vou treinar, porque de repente sai um pouco isso da minha cabeça, assim. E eu cheguei lá na academia, e a primeira pessoa que eu enxergo lá na academia é meu irmão, que também tava treinando naquele horário. E aí eu chamei ele pra salinha que eu dava aula de bike e contei pra ele, né? Claro que eu chorei muito, eu fiquei muito nervoso. E ele me perguntou, Léo, como que isso foi acontecer e tal? E eu falei, eu não sei. A realidade é que eu não sei até hoje. Não que eu fizesse sexo desprotegido com todo mundo, mas eu não conseguia lembrar de algum momento específico que tivesse causado aquilo. Teve alguns momentos, por exemplo, uma vez que uma camisinha estourou, teve alguma coisa assim, mas nada específico que realmente confirmar que eu tivesse na minha cabeça foi neste momento que eu adquiri o HIV. Então a gente se abraçou, eu chorei muito, ele também ficou um pouco nervoso. E ele falou, não, vamos pra casa, não vamos ficar assim. Quando nós viemos aqui pra minha casa, eu falei, vamos esperar a Karina, que é minha irmã, chegar em casa pra contar pra ela. E aí logo que ela chegou em casa, a gente chamou ela, Karina, vem aqui no meu quarto. Contei pra ela também, foi aquela choradeira, todo mundo e tal. Pra mim aquilo era tudo muito novo e tudo muito assustador, porque eu não tinha muita informação. Pois, lendo mais, eu fiquei bem impressionado de como eles me trataram lá no laboratório, de me dar um resultado desses, assim, sem nem mínimo de informação, porque eu saí sem saber nada do que significava aquilo. E quanto isso pode ser perturbador para uma pessoa, dependendo de pegar um resultado desse, o que pode passar pela cabeça de fazer, né? A sorte é que eu vim para casa e conversei com a minha família, mas sei lá, alguém pode fazer alguma loucura, vai saber. Então eu achei que foi um pouco de irresponsabilidade do laboratório. Enfim, chegou a minha irmã, eu contei para ela e falei para ela que também não sabia como tinha acontecido. E a minha irmã, não, calma, isso acontece, eu conheço pessoas que são soropositivas e vivem há mais de 10 anos fazendo tratamento e tal. E aí eu me lembro que eu chorava muito, assim, e abraçado nela, e dizia assim, eu queria muito ver a Martina crescer, que é a minha afilhada, a filha dela, a sobrinha, que fazia pouco tempo, tinha feito 1 ano. Então, foi muito triste, assim. E eu falei pra minha irmã, assim, olha, eu quero pedir uma coisa pra ti, eu quero que vocês tu conte para os nossos pais, né, sobre esse resultado, porque eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir sentar e ficar contando isso pro meu pai e pra minha mãe, e eu não queria ver a cara deles naquele momento, eu queria ir trabalhar, porque, ao meu ver,
se eu chegasse, eles já soubessem, tivessem digerido tudo isso, seria mais fácil para mim. E realmente a minha irmã acabou ficando em casa, e ela, naquela época ela não morava conosco, ela não morava na nossa casa, mas ela ficou em casa para contar aquilo pro pai e pra mãe. E o meu irmão, sim, morava ali conosco, então ele também já ficou por ali. E naquele mesmo dia eu ainda tinha que dar uma aula de xadrez, das 6 às 7 da tarde. Depois eu tinha que dar ainda 2 aulas de bike indoor, umas 8 da noite e umas 9 da noite. Então o que eu fiz? Eu saí de casa, fui trabalhar, fiquei naquela hora, 1 hora vaga na academia treinando, e ainda dei 2 aulas de bike indoor, só para depois voltar para casa. Quando eu tava voltando para casa, uma amiga minha me ligou, porque logo que eu sabia aquele resultado, eu contei para alguns amigos meus, que eu tenho um grupo do WhatsApp, dos amigos desde o tempo do colegial, e aí eu contei e falei assim, eu fiz um exame e deu que eu sou soro positivo. O pessoal tava tentando me ligar, só que eu tinha desligado o meu celular. E aí quando eu tava chegando em casa, praticamente 10 da noite, 10 e pouquinho, uma amiga minha desse grupo acabou me ligando e me perguntando o que tinha acontecido, se eu ia estar bem. Ela perguntou se eu ia morrer e todas essas coisas assim. Claro que na hora nem eu sabia essas respostas. Para mim estava tudo muito novo, tudo muito assustador. Eu não tinha muita informação sobre a vida após diagnóstico. Só aquelas coisas que a gente vê na TV, em filme, que a pessoa fica muito magra, que morre e tal. E eu, na minha cabeça, achava que eu ia durar mais o quê? Mais 6 meses no máximo. Era isso que eu pensava naquele momento. Então eu conversei com ela por telefone, ela dizia, por favor, me diz que tu não vai morrer, toda aquela coisa assim. Pode parecer meio cômico agora, mas na hora foi bem intenso, até que eu cheguei em casa, e quando eu abri a porta da frente da minha casa, assim, da galeria, porque eu moro em cima de uma galeria, voltou tudo, parece, na minha cabeça, assim, agora eu vou ter que entrar aqui, vou ter que subir essas escadas, e vou ter que finalmente encarar a minha mãe e o meu pai. Algo que eu tava fugindo aquele dia porque eu não tive coragem. E aí então me bateu aquele desespero de novo, engasgou minha garganta, mas eu subi igual. Agora era só ver o que realmente ia acontecer.